E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Como que vocês estão aí nessa paralisação, nessa quarentena? Espero que estejam se cuidando, cuidando dos seus familiares, cuidando do próximo. Já já vamos estar juntos de novo, da normalidade, beleza? Tamo junto. Tô doido para ir para minha mangueira e não consigo. A gente vai falar de tabela periódica, né? Eu estou compartilhando a tela para vocês aí. A gente já teve uma conversa inicial, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais, tá bom? Então vamos lá. O que seria a tabela periódica, né? É importante a gente entender quais são os objetivos da tabela periódica. A tabela periódica, ela é uma das maiores generalizações da ciência. E ela é muito junta com a distribuição eletrônica. São dois assuntos que se encaixam. Como assim? A distribuição eletrônica, ela existe somente para justificar a posição dos elementos na tabela periódica, né? Lógico, os 118 elementos que a gente conhece hoje, nem todos respeitam aquela distribuição eletrônica que a gente conhece, beleza? A Marise vai falar com você de distribuição eletrônica, ela vai falar provavelmente de algumas exceções que vão aparecer, né? Exceções que cabem a gente discutir, tudo bem? Então você tem essa noção da tabela periódica, ela existe e a distribuição eletrônica, ela justifica a posição dos elementos na tabela periódica. Você saber extrair as principais informações que a tabela periódica te passa, tá? Você saber, olhando para a tabela, fazer distribuição eletrônica e as principais classificações dentro da tabela, não é muito difícil, né? Vai acabar ficando uma coisa corriqueira, porque a gente vai usar muito a tabela periódica até o final do ano. Então, isso acaba entrando no sangue, tá bom? Então, vamos começar a falar um pouco da tabela periódica. O primeiro cara que tentou organizar os elementos, né, pensa comigo, vê se você não acha que é mais interessante você deixar algo organizado para você poder estudar do que se você não tiver um padrão nenhum. Então, o primeiro cara que pensou numa organização da tabela periódica foi o Dalton, tá? Foi o primeiro cara que deu o pontapé inicial nessa organização dos elementos que culminou na tabela que a gente conhece até hoje. Lembrando que ele organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica. Se você reparar, né, o desenho aqui corrobora com o que foi dito no modelo dele, né, que ele enunciou, que o átomo era uma esfera maciça, indivisível, então ele representava os elementos através de bolas, tudo bem? E se você observar, ó, todo mundo aqui está em ordem crescente de massa atômica. Foi o primeiro cara que pensou numa organização para os elementos, tudo bem? Depois dele veio o Dobenheim, com as tríades de Dobenheim. O que seria isso? Dentro da ordem crescente de massa atômica, repara, ó, lítio, sódio, potássio. Alguns elementos eram mais parecidos entre si. Se você pegar aqui, ó, por exemplo, ó, lítio, peraí, epa, ih, meu Deus. Se você desculpa, tá? Se você pegar aqui o lítio, o sódio e o potássio, ó, lítio, sódio e potássio, o que vai acontecer, gente? Se vocês observarem, eles estão em ordem crescente de massa atômica. E a massa do sódio, ela é a média ponderada do seu antecessor com o seu sucessor. Ou seja, dentro daquela ordem crescente de massa atômica, esses elementos eram mais parecidos entre si, tá? E como que ele justificou isso? Que a massa do cara do meio era a média do seu antecessor, era a média da soma das massas do seu antecessor com o seu sucessor. Tudo bem isso? Tá? Esse foi o cara que teve a primeira noção de grupo. Se você olhar a tabela periódica, o lítio, o sódio e o potássio são o mesmo grupo da tabela periódica, né? Não porque a massa dele, a massa do sódio é a metade, né, a média. Não é isso. Mas naquela época foi isso que ele justificou, né? Como o cloro, bromo e iodo também, que você pode observar ao lado. Depois dele veio o Chancatois, que era o espiral telúrico. Essa aí é muito doida. Tá? Essa aí tem pouca aplicação. Se você observar o que acontece, o, os elementos, eles são... Você tem um cilindro, você faz alguns cortes aqui transversais e coloca os elementos aqui em ordem crescente de massa. Tá? Os elementos que aparecem
aqui na mesma coluna, eles são mais parecidos entre si. Tudo bem? Foi uma transição meio doida, vamos dizer assim. Essa aí, eu gosto muito em particular, que é o Newland, que é a Lei das Oitavas, quando ele fez, todo mundo riu da cara dele. Né? Ele pegou os elementos, botou em ordem crescente de massa atômica. Então a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, aí depois volta para o Dó. Todo mundo que estaria na mesma nota musical, né, teria propriedades parecidas. Só que isso aí só funcionava, não funcionava para todos os elementos, mas ele foi o cara que trouxe a noção de período para a tabela periódica, né? Se você olhar, ele botou os elementos em ordem crescente de massa atômica na horizontal, né? Então foi o primeiro cara que trouxe a noção de período para a tabela periódica. Passando dele, a gente chega no Mendeleev. Mendeleev, ele é dito o pai da tabela periódica, né? Por que ele é o pai da tabela periódica? Primeiro, a apresentação da tabela periódica, ela se em quadrados. Por que ela é em quadrados? Porque ele pegava cartolinas, pedaços de papel retangulares e ficava escrevendo a respeito da propriedade dos elementos. Tudo bem? Ele fazia testes lógicos, lógico, ele tinha previsões, lógico. Então, o fato dele ser o pai da tabela periódica, ele chegou muito perto do que a gente, com os elementos que eram conhecidos na época, com o que a gente conhece hoje de tabela periódica, e fez algumas previsões interessantes. Olha para mim. Se você está olhando aqui, ó, esse aqui é o grupo 1. Tudo bem? Foi ou não foi? Série 1, ele chamava de série, né? Que a gente conhece hoje como período. Se você reparar no grupo 1, ó, ele dividiu. Você está vendo que um elemento fica na série 1, outro na série 2, outro na série 3. Ou seja, dentro desse grupo 1, quem está na série ímpar, por exemplo, o hidrogênio e o sódio. Na série par, quem tem? O lítio e o potássio. Ou seja, esses caras aqui, eles têm uma semelhança porque eles estão aonde? Na mesma, eles estão na mesma coluna, semelhança dos elementos, tudo bem? De novo, ele botou em ordem crescente de massa atômica. Até então não sabia-se a existência do número atômico, tá? Então o que ele fez? Ele pegou aqui e dentro desse grupo, os elementos que estavam na mesma série, por exemplo, o hidrogênio e o sódio, eles eram mais parecidos entre si porque eles estavam na mesma série. Lítio e potássio, eles eram mais parecidos entre si porque eles estavam na mesma série de números pares. Tudo bem? Se você observar, ele fez algumas previsões. Ó, essa aqui eu vou te mostrar já já. Esse elemento aqui, ó, você está vendo aqui que eu estou circulando, ele está entre o silício e o estânio. Ele deixou uma interrogação falando que esse elemento ia ser descoberto. Olha que coisa doida, né? Ele falou, pô, ali vai aparecer um elemento. E apareceu o elemento, né? Ele chamou de eca-silício. Eca, o prefixo é de posterior, que vem depois. Ou seja, o eca-silício é o que vem depois do silício. Uma das previsões que ele fez foi essa aqui. Olha para cá. Grupo 6. Eita. Grupo 7. Ó, olha aqui. Telúrio e iodo. Opa, não está em ordem crescente de massa? Telúrio é 128 e o iodo é 127. Então era para o iodo estar no grupo 6 e o telúrio no grupo 7. Por que ele inverteu? Porque ele percebeu que o iodo era mais parecido com o grupo 7 e o telúrio era mais parecido com os elementos do grupo 6. Então ele inverteu. Se você pegar a tua tabela periódica aí, pega a tabela periódica aí. Pega aí. Pegou? Se tu pegar a tua tabela periódica aí, tu vai ver que o telúrio está no grupo 6 e o iodo está no grupo 7. Né? Isso é o que tem na nossa tabela periódica hoje. Ele inverteu os elementos, né? Porque ele percebeu que o iodo era mais parecido com os elementos do grupo 7 e o telúrio era mais parecido com os elementos do grupo 6. Ele inverteu, já colocando em ordem de número atômico sem a existência do número atômico. Né? Então, é todo esse somatório de contribuições dele fazem dele como sendo o pai da tabela periódica. Tudo bem? Beleza? Só para te mostrar a previsão do eca-silício, olha o que seria o eca-silício, olha o que ele imaginou e olha os valores que são os reais, né? Que era o germânio. Olha a semelhança. Olha a semelhança. Tá? Agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais técnica de como que a gente analisa a tabela periódica. Não é difícil, é tranquilo, tá bom?
Vamos lá? Bom, a gente tem a nossa tabela periódica aí, tá? Vamos lembrar as principais disposições. O que está na horizontal seria o período. Então, vem comigo, ó. Período 1, período 2, período 3, período 4, período 5, período 6, período 7. Esses aqui, né? Você não vai contar 8 e 9. Eles estão aqui dentro. Lantanídeos e actinídeos. Show? Ok. Grupo. Grupo 1, 2 até o grupo 18. Beleza? Ou seja, período está na horizontal e grupo na vertical. Então, fala para mim. Manganês. Quarto período, grupo 7. Fala para mim. Carbono. Segundo período, grupo 14. Foi ou não foi, gente? Tá dando para acompanhar? Vamos lá. Existe uma outra classificação na tabela. Isso aí a gente depois vai ver com mais detalhe, tá? Isso a gente vai ver muito em ligação química. Ligação química é um assunto muito importante. E em ligação química eu gostaria muito que a gente já tivesse voltado da quarentena para a gente poder estudar juntos, tá? Um assunto de extrema importância. Então vamos lá, olha só. Tudo que está em verde são os metais, tá? A metais é isso que está em amarelo. E aqui a última coluna são os gases nobres. Na verdade, a tabela para você não aparece toda colorida. Aonde eu estou passando agora, ó, com o mouse, você está vendo? Olha aqui, ó, olha a escadinha. Normalmente, quando a tabela é em preto e branca, eita, ela vem com essa escadinha, tá? Ou seja, entre essa escadinha e essa linha aqui que divide aqui dos gases nobres, você tem o quê? Nessa região aqui você tem quem? Quem você tem nessa região? Os ametais, tudo bem? Ou seja, da escadinha, você olhando para a tabela periódica que ele fez, da escadinha para a esquerda são os metais, entre essa escadinha e os gases nobres são os ametais. Tudo bem? Ok ou não? Você olhando para a tabela periódica, né? Toda a tabela periódica tem uma legenda, tá? Toda a tabela periódica tem uma legenda, mas se a gente for pegar um elemento, por exemplo, lá, o silício, quais são as informações que interessante que você tem aí? Em cima, à esquerda, na maioria das tabelas, a tabela que, por exemplo, vai cair numa avaliação sua é essa, tá? O número atômico, o símbolo dele, embaixo do símbolo, tem tabela periódica que não bota o nome, tem tabela periódica que tem nome, por exemplo, se eu te pedir o nome de algum elemento na tabela periódica, a tabela periódica que eu vou fornecer na prova não vai ter o nome, tudo bem? Mas não se preocupe que eu não vou te pedir o nome do HF, do RF, só de elemento comum. Então, em cima à esquerda seria o número atômico e embaixo do nome seria o quê? A massa. Você repara que essa massa aqui está com muito algarismo significativo, tudo bem ou não? Muito número depois da vírgula. Normalmente a gente simplifica, tá? Para vocês ia aparecer o quê? 28 só. Tá? Existe uma diferença entre massa atômica e número de massa. Isso aí a gente vai discutir mais para frente. Tudo bem até aqui, gente? Bebe uma água aí, dá uma respirada. Tabela periódica é um assunto bem light. Ah, esse início aí. Bom, eu disse para vocês, olha lá, número atômico, massa atômica, beleza? Agora, peguei a tabela aí, tudo bem? A gente viu que alguns elementos, né? Eles têm famílias e essas famílias têm nome, né? Você saberia me dizer? Vamos comigo. Primeiro, que é a família 1A, metais alcalinos. Foi? Família 2A, fala aí. Alcalino terroso. 3A do boro. 4A do carbono. 5A do nitrogênio. 6A calcogênio. 7A halogênio. E 8A gases nobres. Tudo bem? No meio são os elementos de transição, que não tem nome as famílias dele. E os elementos que têm família, que têm nome as famílias, eles são os elementos o quê? Representativos. Então vamos lá. As duas primeiras colunas e as 6 últimas são dos elementos representativos. Tá? Quando a gente começar a associar isso com a tabela, com a configuração eletrônica, né? Ó, as duas primeiras colunas seria o bloco S, as 6 últimas colunas seria o bloco P, elemento de transição termina em D, só que aqui o D é a transição que é externa e o lado de baixo seria a transição interna, seria o bloco F. Tá bom? Ok? Tudo bem isso? Show de bola.
Então vamos lá. Queria que você olhasse esses itens com um pouco de cuidado para a gente poder julgá-los. Vamos lá? Vai pensando aí. Ó, em um mesmo período, os elementos apresentam o mesmo número de níveis? É isso que eu perguntei? É. Isso, tá? É porque... Beleza? Segunda. Opa, aqui. O elemento da coluna 2, ele apresenta... Eu não estou conseguindo ler. Ui, me ajuda. Você está lendo, né? Os elementos da coluna 2 apresentam na última camada a configuração NS2. E aí? E aí? Terceira. Quando o subnível mais energético é tipo S ou P, o elemento de transição, em um mesmo grupo os elementos apresentam o mesmo número de camadas? E aí, o que vocês acham? Então a gente chegou a discutir, né, na aula que quando o elemento ele se encontra no mesmo período, é porque ele apresenta o mesmo número de camadas, tudo bem? Ou seja, o mesmo número de níveis. A primeira alternativa é verdadeira, tudo bem? Os elementos da coluna 2 apresentam na última camada a configuração NS2. Então vamos lá, o que seria a coluna 2? Vou voltar aqui rapidinho, tá? Ó, bloco S, aqui termina em S1, né? Aqui termina em S2. P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Então, todo mundo que está na coluna 2, que é a família 2A, que é o grupo 2, ele termina sua configuração em NS2. Tudo bem? Por exemplo, o primeiro elemento aqui, ele vai terminar em quê? 2S2. Show de bola? Então, verdadeiro, verdadeiro. A segunda, quando o subnível mais energético é S ou P, o elemento de transição? Não, 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 não. S ou P, elemento representativo. Então, essa está falsa. Em um mesmo grupo, os elementos apresentam o mesmo número de camadas? Quem está no mesmo grupo tem o mesmo número de elétrons na última camada. Para ter o mesmo número de camadas, tem que estar no mesmo período. Tudo bem, gente? Foi? Deu para entender isso aí direitinho? Vou voltar num outro vídeo, para não ficar muito grande, para a gente falar de propriedades periódicas, tá bom? Grande beijo para vocês. Espero que tenham curtido aí a aula e vamos que vamos. Tá bom? Beijo!